Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um programa Destaque. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, né? Ela que também é apresentadora, é a Márcia Perinotti, e ela adora ouvir histórias de mulheres, histórias de superação, conhecer as pessoas e ouvir a história das pessoas. Mas hoje nós vamos ouvir a história dela. Quem é a Márcia? O que ela tem para nos contar? Vou colocar ela no ar para você. Boa noite, gatona, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem com você? Tudo Muito bem, calor por aí? Muito quente por aí no estúdio? Muito. Quero te Muito agradecer quente, né? pelo convite, tá? É um prazer ter você conosco. Eu que agradeço a você, aos seus seguidores, aqueles que já estão conosco, né, desde agora, aqueles que ainda vão chegar, sejam todos muito bem-vindos. Eu agradeço, gratidão por estar aqui, né, por estarmos aqui. É uma permissão, eu acredito, não é? Nada é por acaso, e eu estou muito feliz, como comunicadora, como apresentadora. E ser entrevistada é mais difícil para a gente que é apresentadora, não é? É verdade, eu sempre falo isso também, Márcia. O meu áudio está meio confuso, mas eu não consegui, não sei o porquê que tá dando interferência. Mas vamos lá, né? Porque a gente já era para termos essa entrevista antes, né? Então, hoje nós não podemos Verdade. entrar na entrevista e ouvir um pouquinho da história da Márcia, né? Verdade. Aproveitando, quero pedir desculpas, né, aos seus seguidores que estariam com a gente. Foi no sábado retrasado, né, seria, mas infelizmente eu não estava bem, não conseguimos fazer essa entrevista, esse bate-papo, que é um bate-papo, né, Maria? É um bate-papo. Então, eu quero pedir desculpa a todos, mas hoje estamos aqui. Vamos lá, então, para esse bate-papo entre mulheres. Ah, mas o pessoal entende, né? E o importante é que hoje deu tudo certo, né? Tem bastante gente entrando aí conosco, a Ana Van, que está dando boa noite para nós, o Cláudio, a Cláudia Daia Rainha também, né? Boa noite, parabéns, maravilhosa. Obrigada, Cláudia, pelo carinho, né? Como você falou, a gente vai. Nós não é uma entrevista, a gente é um bate-papo. Então, mas só que se você aí tiver alguma curiosidade a respeito sobre a Márcia, pode perguntar, né, Márcia? Isso, pode perguntar, deixa eu só arrumar aqui. Pode perguntar, esteja à vontade, né? De repente a gente está num ponto da conversa que a pessoa tem alguma curiosidade, né? Se estiver ao alcance de responder, a gente responde. Tá bom? Se não volta outro dia para responder, né? Sim, isso. Márcia, eu gostaria que você se apresentasse para nós. A maioria do pessoal já te conhece, já sabemos que você é comunicadora, apresentadora, mas eu quero começar lá no comecinho. Por que você escolheu ser apresentadora? O que te inspirou, né, a entrar nesse meio da comunicação? Olha, eu falo que a minha vida ela estava seguindo um caminho, depois ela tomou um outro caminho bem diferente, não é? Mas desde criança eu sempre fui muito comunicativa, desde que eu aprendi a falar, eu já fui cantar na igreja, fui apresentar peça teatral na igreja, e tudo isso aí desde criança, né? Já na pré-adolescência já tinha meu grupo de pré-adolescente que eu coordenava, depois veio o grupo de adolescentes, o grupo de jovens, e depois lá no colegial eu já apresentava peça de teatro, escrevia, ensaiava e apresentava o pessoal, dança também. Então sempre eu fiz isso, desde que eu comecei a falar. E sempre assim gostava de estar no meio das pessoas, conversar, ouvir as pessoas. Eu gosto de ouvir a história das pessoas, porque eu acredito que todos, sem exceção, temos histórias de vida para contar, não é? Temos a trajetória, e diferente, a minha experiência é diferente da sua e vice-versa. Então,
todos temos a contribuir, sabe? E sempre eu gostei. Então, eu tive meus grupos de jovem, grupo de teatro, eu sempre gostei desse lado da arte artística. Depois que eu me formei, fiz ensino médio, meu sonho era fazer... Voltou? Oi, voltou. Mas eu sou do interior do estado do Paraná, até hoje estou aqui, né, que é perto de Maringá, aqui na região central do estado, de Ivaiporã, eu sou dessa região, e aquela menina do sítio, apesar que os meus pais, minha mãe, principalmente, sempre conversou muito comigo, sempre teve muita sabedoria, e sempre me levou para essa vida social na igreja, nas festas de igreja, meus pais atuantes, então eu cresci muito no meio dessas pessoas. E aí eu cantava muito quando era criança, então meu sonho era ir para a área artística, fazer arte cênica, daí ser cantora, seguir. Mas eu, né, sendo do pé vermelho, né, um abraço aos meus conterrâneos, pé vermelho, que estão com a gente, mas acabei não conseguindo. E aí fui estudar administração, fiz matemática e fui ser professora de ensino fundamental e médio. Eu fui professora por quase 30 anos, fiz magistério, só que desde os 16 anos eu iniciei em rádio. Como as pessoas me conheciam, sabia que eu era muito comunicativa, que eu gostava, eu não tinha timidez, eu não tinha vergonha, né, de subir no palco, de microfone, nada. E eu fui convidada para fazer um teste numa rádio, também era aqui a rádio era na época a Rádio Educadora de São João do Ivaí, meio próximo aqui de Ivaiporã. E na época eu fui trabalhar com um gerente que ele já gerenciou várias FMs famosas e aprendi muito com ele. Aos 16 anos eu comecei a ser radialista. E aprendi muito com ele, com esse gerente de rádio, que é o Antônio Santos, e com o pessoal que já estava ali mais velho. E aí eu comecei a apresentar eventos também, na época era festival de calouros, concurso, nós tínhamos muito concurso de Miss aqui no Vale do Ivaí, mas era assim, Miss da festa tal, rainha da festa tal, concurso não sei do que, tínhamos muitos festivais de calouros, eu apresentei muitos eventos. Eventos políticos, tanto evento cultural, como eventos também privados, tal, mas era muito um evento mais sociocultural, e eu sempre gostei. Então eu continuei. Aí depois de uns anos, eu comecei a trabalhar num jornal também, fiz comunicação social, daí fui para o jornal, trabalhei um tempo no jornal, escrevendo para o jornal, cobrindo evento, fazendo reportagem, fiz muito tempo reportagem, olha, de todo tipo, só não policial, nunca gostei, mas fiz muita reportagem, muita entrevista, no meio político também, e muitos artistas, né, cobria show, além, às vezes apresentava, às vezes ia cobrir, às vezes ia entrevistar. Esse teu lado, viu? Olha aí, ó, como é bom, né, a gente bater um papo aí para ficar sabendo um pouquinho mais aí da história da Márcia, né? Pois é isso. E por gostar, aí eu teve uma época, você sabe, né? Aí a gente casa, vem filha, e você tem que deixar. E eu deixei a comunicação por uns bons anos, acho que uns 10 anos. Eu deixei e fiquei só na educação. Só que nesse tempo, eu fiquei meio fora, mas o coração pedia para voltar. E eu sempre tive uma dicção muito boa, uma tonalidade de voz muito boa, né? O pessoal sempre falava, né? Só que depois, com o passar dos anos, lecionando, a gente usa muita voz, eu tive nódulos e fendas nas cordas vocais. Mesmo cuidando, entre aspas, porque o professor não consegue cuidar da voz, eu não voltei a ter a voz, o vozeirão que diziam, né, o vozeirão do Vale do Ivaí, o pessoal falava. Eu não consegui ter aquela voz, o timbre de voz que eu tinha. E aí fiquei 10 anos fora do rádio, fora da comunicação, e voltei depois. Eu não me lembro data direito, essas lembranças de nome de pessoas, eu sou meio ruim, sabe? Não me lembro, mas voltei depois, quando eu retornei para uma FM, aqui no interior do estado, fiquei uns bons anos e parei há 8 anos mais ou menos que eu parei. E tem agora 2 anos que eu tenho voltado para a área da comunicação em Guaratuba.
Então, eu fui morar no litoral há 7 anos e fiquei na educação nos últimos 5 anos. Há 2 anos eu me aposentei e voltei, tive convites para apresentar o programa em Guaratuba, para trabalhar em alguma FM em Guaratuba, mas aí eu comecei a voltar para a comunicação, apresentando o Papo Aberto no Guaranews Notícias, que é de Guaratuba, e fazendo esse tipo de programa que você faz, que é entrevistando, né? E o foco do programa era entrevistar mulheres que iam contar suas histórias de vida e também a sua profissão, falar da sua profissão, levando sempre para aqueles que estavam nos acompanhando conhecimento, sabe, e informação. E também a história, algumas mulheres queriam contar a sua história de vida, e depois disso eu fui para a TV, surgiu a oportunidade a gente estava gravando o programa para a TV Gazeta, a TV Votorantim e a TV CWB. Hoje a gente ficou só com a CWB TV, o programa Olha Ela, no quadro meu, que é o Papo Aberto, como a gente está fazendo, é bem aberto mesmo, sem formalidade. As minhas convidadas contam a sua história de vida e cada história que nós temos. Às vezes eu seguro porque assim, a apresentadora, né, às vezes tem essa emoção, porque eu sou muito transparente, muito, muito autêntica, e aí a gente segura, mas olha, cada história de vida de mulheres que realmente se superaram, que passaram dificuldades, até passaram todos os tipos de dificuldades que você imaginar. Foram molestadas, passaram fome, criaram seus filhos sozinhos, e essas mulheres vão contar a sua história. E o mais lindo, que parece assim, sempre tem um final maravilhoso de superação. E o objetivo do programa é inspirar mulheres, que como elas, como talvez eu, já passei por situações muito difíceis, você acredito que também, muitas que estão nos acompanhando agora, e que através dessas histórias de vida, inspire outras mulheres, sabe? Às vezes a gente cai, eu sempre falo, mas a gente, por mais que a gente vá se rastejando, mas a gente tem que conseguir levantar. E a gente tem essa força dentro da gente, de levantar. Então é isso, então o programa tem esse propósito, sabe? Esse bate-papo para ouvir mulheres com as suas histórias de vida, ao mesmo tempo tristes, mas maravilhosas. Isso aí, sabe, Márcia, eu também tenho um projeto que é o Simplesmente Mulher, né? Onde também eu dou voz para as mulheres, e é mais ou menos assim como você falou, né? Muitas histórias de superação, histórias de vidas assim chocantes, mas também muitas que tiveram final felizes, graças a Deus, né? E algumas que puderam, depois que elas falaram e puderam se abrir e se tratar, elas tiveram ajuda, né? Tiveram ajuda e depois me agradeceram, então eu mais ou menos entendo esse teu trabalho e sei que é um trabalho muito precioso, e a mulher, ela precisa ter voz, né? Nós precisamos dar voz à mulher, e tem tantas histórias que precisam ser compartilhadas com o mundo, né? Até porque para servir de exemplo, para a gente poder também empoderar outras mulheres e também, de alguma forma, até ajudar, né? Dependendo do caso, essa mulher que precisa aí, de repente, de uma ajuda. E eu creio também que ela compartilhando a história dela com o mundo, ela já está cooperando com o mundo, né? Às vezes eu passo por alguma coisa e penso, só eu passei, só aconteceu comigo. Aí quando eu vejo outra pessoa compartilhando uma história parecida, eu vejo que não, né? Quantas mulheres precisam ter voz, né? Com certeza, nós estamos, eu falo que nos descobrindo agora, né, como mulheres, não só profissionais, mãe, mas descobrindo a voz que temos, quero dizer, a força que temos, não é? De transformar. Desculpa. Não, isso, de transformar. Você dá voz às mulheres, como que essas mulheres chegam até você? Me conta. Então, o programa, na verdade, ele é novo, eu falo assim, né, porque nós começamos em outubro, outubro, mais ou menos. Mas, assim, elas têm,
Na verdade, vão falar do lado, todas têm um pouquinho de, mas eu tenho vergonha, como que eu faço? Não quero. Mas aí, conversando, você tenta mostrar para elas que elas precisam mostrar a história de vida para outras mulheres. E aí, elas acabam assim, igual você, deixa tão à vontade a convidada que vira uma conversa realmente amigável de mulher para mulher. E aí elas chegam meio receosa, com vergonha, falam, nossa, essa apresentadora aí vamos dizer, vai me encostar na parede, não, mas é muito, muito tranquilo. Gente, hoje as coisas, os nossos programas, não é assim, é mais um podcast, né, que nem uma live que se torna um podcast porque é um bate-papo, é muito leve, é muito gostoso, é uma troca de conhecimentos e elas acabam assim, sentindo muito felizes, alegres e no final eu vejo que elas saem do programa, devem ter numa alegria, sabe, num entusiasmo, porque elas contribuíram, sabe, contando a sua história para nossos seguidores, para aqueles que estavam participando ali no momento dessa entrevista. Então é muito bom ver a alegria delas. E o mais maravilhoso é ver a alegria da superação que elas tiveram na vida, que elas superaram. As dificuldades, uma doença, eu entrevistei ela na verdade estava saindo de um câncer. Uma outra que, como eu, também fui pai e mãe, não é? Fala mãe solo, não, é pai e mãe mesmo, não é? E pai e mãe, dona de casa, o homem de casa, a mulher de casa. Lógico que eu sempre falo para o meu filho, o papel de pai, eu nunca consegui fazer e nunca vou conseguir fazer, porque essa figura do pai, faltou, né? Mas a gente tenta, mas não consegue, não é o nosso papel. O nosso papel é ser mãe mesmo, é ser mãe, é acolher, é dar colo, é dar carinho, é aconselhar, é corrigir no momento que precisa, é dar um norte, sabe? Mas a gente faz esse papel de pai e mãe, a gente quer fazer. E aí vem a grande frustração, porque a gente não consegue. Eu ouvi isso de uma doutora que eu entrevistei, e eu gravei isso, porque eu sempre me cobrava, porque eu achava que eu não conseguia fazer os dois papéis. E ela falou, Márcia, a mulher não tem que fazer o papel de pai. E você não tem que ter essa frustração, essa dor, carregar isso, porque não é seu papel. Não era, então a mulher não tem que se culpar por isso. O papel de mãe, você fez. E tentou fazer um que não era seu. Sabe, foi muito legal conversar com essa doutora. A doutora Cláudia, um abraço, eu até mandei o convite para nos assistir, a Lia também, a Lia Custódio, que deve estar nos ouvindo, escritoras maravilhosas, tem histórias de vida incrível, de muito aprendizado para a gente, elas têm uma bagagem maravilhosa, todas nós temos. Então, eu acho que nós mulheres precisamos tirar um pouco esse peso, né, dos nossos ombros, que a gente ficou em dívida, porque a gente não ficou em dívida, nós fizemos o nosso melhor como mulher, como mãe, como esposa, e a vida está aí, se abrindo para a gente. Então, eu gosto de falar com as mulheres, para incentivá-las, que não é fácil, nunca foi fácil para mim, nunca foi fácil. Se eu te contar a minha história de vida, de carreira profissional, de carreira como estudante, foi muito difícil. A minha mãe ainda sempre fala, eu não sei como você não desistiu de estudar, foi muito difícil para eu estudar, muito difícil para eu me formar, eu sofri muito. Eu lembro uma época que eu não tinha como ir para a faculdade, eu tinha que pousar na casa, às vezes, de uma pessoa que eu não conhecia muito bem, porque não tinha como eu voltar. A gente não tinha, às vezes, uma época que meu pai sempre foi agricultor, tinha épocas que não tinha, né, a agricultura, às vezes, o agricultor não consegue produzir, e às vezes não tinha condições de me manter, não tinha condições, às vezes, nem para comprar um lanche, então foi muito difícil, foi muito trabalhoso para eu estudar mesmo. Hoje, eu não sei se eu conseguiria terminar, porque o sacrifício foi muito grande. E depois, para arrumar trabalho, também não foi fácil, foi com muita correria, correu muito atrás, mesmo, nada veio com facilidade, nada foi me dado, nada, chegar em mim e falar, olha, eu que tenho um emprego lá para você, não, nada.
E às vezes as pessoas olham para a gente, como nós às vezes olhamos para outras pessoas, vamos falar agora no caso de mulheres, e achamos que ela conquistou as coisas com tanta facilidade, né? Conquistou seu espaço, seu trabalho, os seus bens materiais, enfim, com tanta facilidade a gente não conhece os caminhos que ela percorreu e as dificuldades que ela teve. Exatamente. Vamos dar boa noite aqui, então, para as mulheres que estão conosco. A Bruna Silva falou, boa noite, suas lindas, Maricruz e convidada. Dionei Márcio também está com a gente. Um beijo para o Dionei, pessoal do Palco Curitiba. Sim. Bruna Silva. Um abraço para o pessoal do Palco Curitiba. Isso aí. Deixa eu ver aqui a Bruna Silva, né? Falei já também, que está dando boa noite para nós. Andressa Calisto. Maru Santana. Alisson Upneck está conosco. O pessoal marcando aí, tem bastante recadinho. Depois você lê aí com calma os recadinhos, se você quiser responder, tá bom? A Monique Carreira. A Sandra Mara Mendes também, que é lá de Guaratuba, né? Ela tá falando. É verdade. Beijo ao povo de Guaratuba, nossa. Oi? Você conhece a Sandra Mara? O seu microfone. A Sandra, beijo. Amo Guaratuba, aquela cidade do meu coração. Agora eu estou ficando um pouco em Curitiba, vou um pouco para Guaratuba, venho aqui para o interior do estado, vim passar Natal, fico uns dias com a minha mãe. Estou assim, sabe? Tô turista, eu sou turista em três lugares. Aí viajo algumas vezes, assim. Mas até surgiu um programa mais firme, mais fixo, assim, né, na TV, eu mesmo. Teve algumas propostas de rádio, eu amo rádio, amo a locução, amo rádio, mas os lugares que têm surgido proposta, eu não estou querendo ter mais um lugar para morar, entendeu? Fica difícil. Então, estou querendo conciliar mesmo Curitiba, Guaratuba, e aqui também já teve proposta, mas aí eu amo Guaratuba, amo Curitiba. Né? Não que eu não ame a minha região, mas eu já me acostumei nessa região aí. Então, mas assim, eu quero continuar com esse projeto. Eu acho que nós mulheres precisamos nos unir mais, sabe? A mulher precisa ter essa união uma com a outra. Ninguém, gente, eu quero deixar um recado aqui. Eu sou assim, né? Eu sou muito espontânea, muito transparente. E sempre eu preguei para os meus alunos, dizia para os meus alunos: olha, não existe competição, não existe melhor ou pior. Existe aquele que é o momento dele. É o momento dele ser o 10. Ou às vezes ele realmente se esforçou mais, estudou mais, se dedicou mais, né? Mas você tem que se esforçar para chegar aonde quer. Mas não é competir, é participar. E às vezes, na escola, eu sempre coordenei grêmio estudantil, eu sempre fiz atividades culturais com os alunos, e às vezes alguns alunos falavam: professora, eu não vou participar, eu sou ruim, eu não vou ganhar. E eu ensinei o meu filho assim: você não precisa ganhar, você tem que participar, porque você vai adquirir experiência. E quando você quiser ganhar, você vai tentar ser melhor, mas se você não chegar em primeiro, não é porque você é o pior, mas você participou. E sabe, essa competição que muitos dos pais ainda, né, colocam na cabeça dos filhos, eu não concordo, particularmente nem como mãe, nem como pessoa. Eu acho que a gente tem que... Ninguém compete com ninguém, não é? Por exemplo, vou dar um exemplo, a pandemia, não é? Ela não veio para meia dúzia, ela veio para todos. O sol vem para todos quando ele vem em uma região, a chuva vem para todos quando ela vem na região, a tempestade, se você mora numa região que dá tempestade, ela vem para todos. Então, existe espaço para todos. Então, eu acho que essa competição tem que parar de deixar de existir. Nós, mulheres, precisamos nos unir mais. Inclusive com relação às coisas aí, que eu não vou comentar agora, né? Senão os homens vão querer me matar. A Marimel também está com a gente, o Clóvis Machado. Pessoal, se quiserem fazer pergunta para a Márcia, podem fazer, né? Se ela conseguir responder, ela vai responder, tá bom? Deixa eu ver aqui, bastante gente. É porque eu falo bastante, né?
Eu falo bastante, daí imagina, né? A Lina Camargo também está conosco. Beijo, lindona. Deixa eu te perguntar, você já gravou novela também? Web novela, filme ou não? Essa parte não? Eu já gravei um filme, Uma Janela para o Céu 2, de Jairo Romão, né? Passou no cinema. Já gravei, já fiz um pouco de teatro, apresentei uma peça ao vivo ali no Teatro Cheio. E vou te falar, eu comecei a fazer teatro amador em igreja, escola, daí ficava tão boas nossas peças que a gente apresentava aí mais vezes no salão da igreja. Sabe como é cidade pequena? É só salão de igreja que tem, né? Ou até aquele centro comunitário. E aí eu fiz, o ano passado, amei, sabe? Eu abri a peça, nossa, porque assim, peça de escola, de igreja, peça ali da comunidade, é uma coisa, né? Aí você vai para um teatro mais profissional, e eu descobri, que incrível, como eu te disse, meu sonho era ter feito artes cênicas e ido para a área, depois que eu me tornei professora, da psicologia. Tanto que eu fiz pedagogia e psicopedagogia, mas ainda atuei como psicopedagoga e pedagoga há alguns anos na escola e na sala de aula e também nessa área de pedagoga. Gosto muito dessa área da psicopedagogia, gosto muito porque eu gosto de ouvir pessoas, e ainda pretendo atuar nessa área, porque eu gosto de ouvir. Eu falo que a comunicação, você fala demais. Na área da psicologia, da psicopedagogia, você tem que escutar bastante, né? E aí, eu amei, porque eu apresentei, a peça foi fantástica, a professora era ótima, a equipe era ótima, foi lindo. Quando abriu as cortinas, eu não sabia se eu falava ou se eu ia perder a voz, mas foi maravilhoso, assim. Foram 2 apresentações no final de semana, foi no Teatro Barracão, o pessoal de Curitiba deve conhecer, e eu descobri que eu gosto muito mais do teatro, que é ao vivo, por isso que eu gosto de programa assim ao vivo, eu não gosto muito de programa gravado, do que o cinema. Já, né, fiz um pouco de participação comecei a fazer participação numa série, mas eu vi que não é muito para mim. Eu gosto até, mas eu prefiro o ao vivo. E aí eu gostei muito de participar dos dois, tanto do filme, da série, como do teatro, mas eu me apaixonei mais pelo teatro mesmo. Porque eu acho que desde criança, fazendo teatro, eu tive meu grupo de teatro, eu acho que é mais minha, assim, eu levo jeito mais para isso, gosto muito. E aí é o contato com o público, né? Quem é apresentador de palco, que apresenta eventos, e para 500 pessoas, às vezes 3 mil, 5 mil, 10 mil pessoas, gosta mais do teatro. Então, eu tenho a mesma opinião que você. Eu gosto de interagir em tempo real, sabe? Acho bacana tudo a gente gravar, né? Já gravei várias web novelas, filme, é legal, é bacana. Mas nós podemos interagir com o público, né? Não tem preço isso. Então, o teatro ali ao vivo, a cores, né? Podcast, entrevistas, enfim, esses programas a gente poder interagir, poder ver, olha quantas pessoas ali, quantas recadinhas lá de Cristina, beijo, meu amor. Depois eu vejo o WhatsApp. Perguntaram aqui, ó, a Cláudia Daia perguntou se você vai cantar uma palhinha pra gente. Matheus Merlini também está conosco. Adriane Cruz, Júlia Barbosa. Jonei falou assim, tá subindo a audiência. Muitos recadinhos, então a gente poder estar vendo esse carinho do público. Isso não tem preço, né, Márcia? Não tem preço. Gente, beijo. Eu amo isso, porque esse contato, eu sei que muita gente às vezes não me conhece, e a gente na correria do dia a dia, né, ali na rua, algum lugar, às vezes você não consegue parar, né, para mandar um oi para um amigo, mandar um abraço, às vezes a pessoa só nos vê rapidamente, ou ali no programa, né, e não conhece, traz esse julgamento, ai, não é? É isso, gente, não é? Eu acho que a gente tem que ter esse contato com as pessoas. Eu gosto muito de fazer amizades. Sempre gostei, gosto, e eu sou uma pessoa que eu gosto de cultivar amizades. Então, eu sempre falo, amigos dá para contar nos dedos, mas são amigos de verdade, não é? E é gostoso fazer amizades,
chegar num lugar, saber que você tem alguém que você pode contar, que você conhece, é bacana. E por isso que eu gosto do palco. Na verdade, você não fez essa pergunta, mas eu vou falar. Eu, como eu disse, né, eu prefiro o teatro e prefiro o palco. Eu gosto muito do palco, porque o palco eu interajo. Eu faço essa interação, eu brinco, eu levo as pessoas para cima do palco, eu brinco, eu desço, eu faço tudo isso. E sabe que eu não sei se você acha que vai poder me falar, alguém que está ouvindo, nos assistindo também. Eu queria entender, não sei se é coisa minha, mas é porque, como eu comecei com 16 anos na comunicação, também em palco, nessas apresentações de evento em palco, eu senti muito, hoje eu sinto muito mais na pele. Por que há tanto preconceito? Eu vou falar preconceito, porque eu acho que é a palavra que define, com relação a nós mulheres como apresentadora de palco ao vivo. Você já percebeu isso? Não sei se você já percebeu isso. Sim. Eu já senti na pele. É verdade. E é lamentável, né? Me desculpem aí, eu não estou generalizando, mas quando eu chego num palco para apresentar um evento que tem não estou generalizando, gente, é um desabafo, até porque eu já queria ter falado isso, mas no meu programa na TV eu não posso falar sobre isso. Não porque não dá tempo, porque a entrevistada, né, o meu programa é só meia hora, e a entrevistada tem muito para falar. E não, né? Mas assim, eu sinto muito, o homem, quando chega e fala, a apresentadora chegou, eles dão uma olhada pra gente, assim, mas é uma mulher, sabe assim? Eu acho que isso tem que acabar. Gente, organizadores de eventos, pessoal que organiza eventos culturais, socioculturais nas prefeituras, secretários de cultura, prefeitos, amigos prefeitos, pelo amor de Deus, contrate mulheres para apresentar eventos, dê oportunidade para as mulheres levam um jeito para o palco. Aí, gente, vamos ajudar a fazer o apelo. Isso mesmo. Não é verdade? Que a Rádio Amor e Vida, todo ano nós temos os eventos, né? Geralmente nós temos 3 eventos no ano, um no início, né? No início do ano, um na metade do ano e um mais para o final do ano. Esse ano nós ficamos devendo um evento para o pessoal que foi do final do ano, devido à correria, a gente não conseguiu fazer, mas vamos ter um evento em março, né? E teve um evento que eu não estava muito bem da garganta e tal, então eu peguei algumas pessoas para me ajudar, para também fazer as entregas dos troféus e tal. Então, algumas pessoas ficaram chateadas, sabe? Foi bem complicado. Então, a cabecinha do ser humano, às vezes, é complicado, Márcia, porque como eu entreguei para algumas, mas eu não estava bem, daí eu passei para outros apresentadores, outras pessoas entregar, aí se sentiram diminuídos, acharam que, né? Então, assim, o ser humano, são difíceis, né? São difíceis e, às vezes, as pessoas fazem imagem de uma coisa que não é, né? É complicado. Verdade. O ser humano eu falo que é uma caixinha de surpresas. Nós somos, né? Às vezes nem nós sabemos realmente que reação podemos ter diante de determinada situação. Mas, gente, a gente tem que, como eu disse, né? Ser mais humano com o outro. Todos somos falhos. Ninguém senão nós não estaríamos aqui. Temos que ser mais humano com o outro e entender o lado do outro. Porque eu tento sempre me colocar no lugar do outro. E se fosse eu no lugar dela, dele, me colocar. Porque aí fica mais fácil da gente conviver e, sabe, levar mais amigavelmente, porque se eu fosse o outro, eu sempre usava uma frase com os meus alunos e uso com as pessoas, lembre-se que você também é o vizinho, você também é o vizinho, então se algo, só acontece com o meu vizinho, você também é o vizinho, então o vizinho também pensa de você, então gente, isso, vamos ter, as coisas já não estão, não é? Vamos dizer assim, caminhando de uma forma leve. Então, se a gente não começar a olhar o próximo como a nós mesmos e nos colocarmos no lugar do outro, que mundo nós queremos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos? Eu acho que o que mais se deve ensinar é ser humano. Não é ter, é ser humano. O ter acaba, o ter passa, mas o ser humano. Eu sempre falo nas minhas redes sociais, coloco lá, sejamos mais ser, não ter.
Então, e uma coisa que a gente tem que deixar de lado é não existe isso, não é melhor ou pior, como eu estava te falando da competição. Existe o ser, que está aqui um processo de aprendizado, fazendo as suas escolhas, e que nós possamos escolher aquilo que também faça bem para o próximo, porque aquela história, né, o que eu não quero de mal para mim, eu não vou querer para o outro, porque eu também sou o outro. Né? Verdade, exatamente. Que 2026, né? Isso, que 2026 traga mais essa consciência para todos nós. Também, né, Márcia? Mesmo insegurança que você tem, outra você também tem, né? Sim, com certeza. Absoluta, verdade. Ó, a Kelly, menina linda. Ela está com a gente, tá? Você tinha comentado sobre ela? A Kelly Kate. Kelly, Oi, Kelly, querida, já estamos encerrando, é verdade, eu tenho um compromisso com, eu acho que é a Kelly da minha cidade, deve ser. Eu tenho um evento para ir daqui a pouquinho, olha só, você viu como que a gente fala? Já é 9h20. Não tem jeito, né? Eu só quero me despedir da Lari, que ela também está saindo, ela não está com a mãezinha muito boa. Lari, vamos estar orando pela sua mãe, vai dar tudo certo, tá bom, meu amor? Fica tranquilo, Deus está no comando. Beijo. Melhoras para ela. Passou muito rápido, é verdade, gente. Ela tem um compromisso, a Márcia tem um compromisso, né? E vai ter que encerrar um pouquinho antes. Mas eu tenho muito assunto ainda para a gente conversar, viu, Márcia? Muita coisa mesmo. Tem alguma pergunta? Que daí se o pessoal gostou, quer que a gente converse, mas o teu áudio está um pouquinho ruim. Daí, às vezes, eu continuo falando porque eu não acabo não ouvindo se você está falando alguma coisa, às vezes não consigo entender, mas aí se o pessoal gostar e quiser mais essa bate-papo, a gente marca um outro dia para a gente conversar, eu volto. Também quero deixar um convite para as mulheres todas, para você que quer contar sua história de vida, de superação, de conquista, ou a sua trajetória. Mas a minha trajetória é triste. Todas temos trajetórias tristes, temos trajetórias felizes, derrotas e vitórias, todos os dias. Eu falo que a gente não mata um leão por dia, a gente mata sei lá quantos, tantos que a gente até esquece de contar. Então, está convidada para participar do programa Olha Ela, Papo Aberto, pela CWBTV. Nós vamos conversar, contar a sua história, divulgar o seu trabalho, contar a sua experiência profissional. Logo nós vamos recomeçar o YouTube também. Fica convite para essas mulheres lindas. Pode participar comigo, tá? Um pouquinho ele estreou aqui na Rádio Amor e Vida, né? Na Rádio TV Amor e Vida. Quero mandar um beijão para a Cirlei, uma queridona, né? O Gibson, toda a equipe aí. Parabéns, Márcia, pelo teu programa, que eu sei que é um sucesso, né? É um programa aí que veio para inspirar as mulheres, né? Eu acho que ela caiu, gente. Ela saiu do ar, não sei se ela vai voltar, porque como ela tinha um compromisso, vamos ver se ela volta, né? Enquanto isso, eu vou ler os recadinhos. O Cláudio Cruz falou, Márcia, você conduz muito bem, poderia ter um programa na grade da rádio, falando de teatro, cinema, isso aí. Alguém tá com o celular muito alto, tá? Aqui nos bastidores. Quero falar também, gente, que enquanto a Márcia estava falando, eu estava marcando os nominhos aqui de vocês para sorteio, tá? Então, a gente vai ter sorteio, sim, de pizza hoje, tá bom? Só quem ganhou ontem no programa, acho que foi o Alisson, né? Daí você não vai poder concorrer à pizza de hoje, tá? Porque você já ganhou uma pizza ontem, tá bom? Deixa eu ver aqui, o Janei marcando bastante gente também. Quero agradecer pelo carinho, tá? Infelizmente, ela saiu sem se despedir, eu acho que caiu a internet dela. O Luiz Marcos deu gloss e falou, parabéns pelo programa, está excelente. Abraço para vocês. Abraço, Luiz. Ela entrou aqui, vou colocar ela de novo para a gente, tá? Tá me vendo? Acho que caiu, desculpa, acho que alguém estava me ligando e acabou derrubando a nossa conexão.
Então, eu falei para o pessoal, falei, apesar que ela tem que sair, mas ela acho que vai voltar para se despedir. Nossa, passou muito rápido, que pena. Eu quero pedir desculpa, gente, que eu tenho que sair, não é? Nós também teríamos mais aí uns 10 minutinhos, mas vou me despedir de vocês. Realmente foi gostosa a conversa que passou rápido. Abraço para você, gratidão, gratidão mesmo por estar aqui. Abraço a todos que estão com a gente, que dedicaram o seu tempo. O seu programa é muito bacana, maravilhoso. Esse trabalho que você faz também com as mulheres. É muito bom esse trabalho também que você faz. Vamos nos unir. E eu quero deixar para vocês a mensagem que de um 2026 melhor do que esse. Amanhã melhor que hoje, hoje melhor que ontem, e 2026 melhor que 2025 em todos os sentidos. Que você se reencontre, principalmente com o seu interior, tá? E que haja muita saúde, muita paz, muita alegria no seu lar e um abençoado 2026. E veja se o pessoal gostou, a gente marca um novo dia para estar aqui, tá bom? Bem, obrigada. Depois você vê os recadinhos, tem gente falando ali que você não, que meia hora é muito pouco para você de programa, que você tem que ter um programa de 1 hora aí na Rádio Amor e Vida, hein? Ó, é o público que está falando, tá? Depois você confere ali. Tá bom, eu vou olhar. Vou olhar, vou responder, eu respondo todos, tá? Dou oi, respondo, eu gosto de conhecer as pessoas, então eu vou tentar amanhã olhar e responder vocês, tá bom? Aí me adicione no meu Facebook, Márcia Perinotti, o Instagram também é o mesmo, Márcia, não, está Perinoto, porque na minha região eu sou conhecida como Perinoto, então tá Márcia Perinoto, tá? Como o pessoal conhece. Adicione, que a gente vai estar conversando com vocês. Vamos ver, né? Quem sabe? Isso aí, com certeza a Márcia vai voltar com a gente numa outra entrevista, né, Márcia? Vamos ter um tempinho a mais aí para poder estar conversando, você falando mais desse projeto, contando um pouco mais da sua história também, né? Que afinal de contas a Márcia também tem uma história linda aí de superação, mulher empoderada, apesar de todas as dificuldades, insistiu aí, né? O sonho dela, lutou e hoje está aí, essa grande profissional, né? Mulher guerreira, lindona, parabéns aí, tá, pela sua história. Deus abençoe e continue abençoando cada vez mais sua trajetória. Amém, a você também, a todos. Gratidão, um grande abraço, uma excelente noite a todos. Beijo. Beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo, Márcia. Tchau, tchau. Gente, vocês não saem daí porque a gente tem sorteio, tá? O Sebastião Anselmo falou: As Rosas Falam, livro de Sebastião Anselmo. Gente, vocês que quiserem adquirir o livro As Rosas Falam, entre em contato com o Sebastião, tá bom? Ele que vai ser um dos homenageados aí no nosso jantar, né? Profissionais de destaque aí do Paraná, tá bom? Em março, ele vai estar conosco. Vai estar também fazendo o lançamento do livro no nosso jantar. Mas se você já tem interesse em adquirir, já entre em contato com ele aí, adquira seu livro As Rosas Falam. Deve ser muito lindo esse livro, hein? Muito bacana. Quero entrevistar o Sebastião aí numa sequência aí também para ele falar desse livro, tá, Sebastião? O Alisson Opinec falou: parabéns, Maricruz, pelo maravilhoso programa. Obrigada, Alisson. Obrigada pelo carinho. Gente, daqui a pouquinho eu já vou fazer o sorteio da pizza, tá? Adriane Cruz falou: feliz e abençoado 2026 para todos. O Adriane Cruz falou: volta, né? Antes dela, ela já tinha caído, ela voltou, né? Gente, então eu vou fazer o sorteio. Eu quero ver quem que vai levar a pizza, tá? Da Pizzaria Garagem. Lembrando que a Pizzaria Garagem tem 3 unidades. Uma no bairro Cajuru, em Curitiba, 2 unidades aqui em São José dos Pinhais, que fica uma no bairro Bom Jesus e uma no Afonso Pena, valendo só para quem compartilhou o programa em modo público, tá? Vamos ver, então, quem que vai levar a pizza, né? Da Pizzaria Garagem. Bastante gente ali, eu tô vendo que não é compartilhador, né? Então, se tirar alguém que não é compartilhador, vai se desclassificar, tá bom?
Cláudia Daia, rainha. Cláudia Daia, você tá aí? Cláudia Daia, se você estiver aí, você dá um ok, que você ganhou uma pizza da Pizzaria Garage. Será que a Cláudia Daia está? Vamos ver se ela vai responder. Se ela não responder, a gente sorteia de novo, tá? E eu acho que a Cláudia Daia não está mais com a gente. Cláudia Daia, você está conosco. Se você estiver conosco, dê um ok para nós. Cláudia Daia não está, gente. Então, vou sortear de novo, hein? Deixa eu ver aqui. Porque às vezes não aparece no computador e aparece aqui. Não. E saiu e perdeu a pizza, hein? Vamos sortear de novo, então. Já que ela não está, né? Tempo para a Cláudia Daia. Saiu mesmo do programa, né, gente? Vocês estão tudo quietinho aí, falem alguma coisa. Júlia Barbosa. Júlia, você está aí? Dá um ok para nós. Vamos ver se a Júlia está. E a Júlia está? Gente, se a Júlia não estiver, nós vamos sortear de novo também, tá? A Júlia deu oi para nós. Deixa eu ver se ela é compartilhadora. A Júlia é compartilhadora. Júlia, então, é assim, essa pizza tem que te retirar hoje, no máximo até amanhã, tá bom? Porque da semana que vem são novas que a gente vai sortear outras, daí já não tá mais valendo, tá bom? A Adriane Cruz falou parabéns. Isso aí, gente, quero agradecer vocês pelo carinho, agradecer aí por todos os compartilhamentos, por estarem conosco. Deus abençoe vocês, tá? Uma ótima semana, um bom final de semana para vocês. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração de vocês. Lembrando que segunda-feira nós temos o programa Alquimistas do Agora com a Carla Ramos. Na terça-feira nós temos o programa Cheiro do Sucesso. A semana que vem, na sexta-feira, nós vamos fazer o programa Amor e Vida, tá bom? Beijo, meus amores. Fiquem todos com Deus. Gratidão.